Muito bem, queridos. Como é bom a gente participar da comunhão dos santos. E é sobre isso que eu quero conversar nessa manhã. Obrigado, Valdir. Nós estamos numa caminhada há algum tempo. Tenho falado aqui sobre uma sequência de mensagens sobre as virtudes. Virtudes da vida cristã, virtudes da vida humana. Obrigado, querido. E hoje, muito especialmente, eu quero falar sobre a virtude da união. É uma virtude nossa, a capacidade de nos unirmos. Na verdade, é algo que Deus visualizou. Muito bem, dona Olga, isso aí. Essa virtude Deus visualizou desde o início. Você sabe bem que em Gênesis, no ato da criação, Deus olha para o homem e diz, olha, não é bom que o homem viva só. E então ele une a humanidade, ele cria uma unidade ali entre dois seres, o homem e a mulher. E então, desde o início, Deus está vendo, ficar sozinho não é aptidão humana. O que é aptidão humana é andar juntos, é andar unido. Mas a gente vê logo que existe a narrativa do pecado, que essa capacidade de união, ela fica debilitada pelos erros humanos, pela arrogância, pela ganância, pela prepotência, pela violência. Então, essa capacidade óbvia, na verdade, essa necessidade humana de andarmos juntos se tornou algo não tão comum assim, não tão simples assim. Porque andar junto é difícil, né? E é difícil não porque o outro é difícil porque, em primeiro lugar, nós somos difíceis. Nós não somos pessoas fáceis, nós somos complexos, nós temos as nossas peculiaridades, nós temos, os nossos entraves. Então, quando quero pensar sobre união, eu quero pensar a partir de um pressuposto. Cremos que a palavra de Deus é inspirada, cremos que o texto bíblico é inspirado pelo Espírito Santo, e por isso se torna verdade de fé para nós. Então, se esse texto é inspirado, de uma forma muito especial, ele foi escrito por homens, inspirados por Deus, na ação do Espírito na vida deles. Fica também evidente que a aplicabilidade dos conceitos, dos princípios, das verdades nesse texto, não é feita somente de forma óbvia e humana. Não é simplesmente aqui teorizar sobre comunhão, e a gente entender a teoria, e a gente saber aqui o que é comunhão, e saber aqui eu definir o termo grego de comunhão, que é koinonia, e a gente daqui sair com uma boa aula e uma boa compreensão teórica do texto, que eu vou conseguir aplicar isso na minha vida. União, comunhão, é algo que é vivido somente a partir da realidade da presença do Espírito Santo na nossa vida. Você não vive comunhão. Você pode viver amizade, você pode viver ajuntamento, você pode viver parceria, você pode viver parceria de trabalho, você pode viver ajuntamento aí de serviço, mas comunhão só se vive com a presença do Espírito. Comunhão verdadeira, me sentir um com o outro, só existe no entrelace relacional, no entrelace de corações, num pacto de sangue que foi feito na cruz do Calvário. O que nós temos aqui, na verdade, é um pacto de sangue. Não do nosso, porque o nosso não valeria, mas do Filho de Deus, que se entregou e morreu no nosso lugar. Então essa união aqui, essa unidade que está acontecendo aqui, ela acontece pela realidade do Espírito. E é por isso que eu queria, mais uma vez, te convidar a pensar sobre isso. E a minha pergunta, na verdade eu tenho duas perguntas para você hoje. Você vive igreja a partir da realidade do Espírito em você, daquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, ou você já vive igreja da forma mais humana e terrena possível? Mantendo os relacionamentos óbvios, mantendo as atitudes e ações óbvias, correspondendo às amizades já de muito tempo, ou você continua no movimento da igreja, que é Atos 2, eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. E por isso Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, essa é uma união que promove a união de outras pessoas. Eu vivo a união do Espírito e a comunhão do Espírito quando, no meu fazer
de igreja, na minha relação de igreja, a minha unidade de igreja promove o recebimento de outras pessoas. Quando a minha união com as pessoas só promove interação entre pequenos grupos, entre grupos já relacionais, isso não é comunhão do Espírito. A prova real fica muito simples. Porque naturalmente, se é comunhão, se é a vinda do Espírito de Deus, se é pela unção do Espírito, se é por aquela ação de amor que o Espírito Santo nos traz, a minha união, a minha amizade, né, as minhas relações, que já são de muito tempo, elas vão promovendo outras uniões, elas vão se entrelaçando e elas vão expandindo. Eu queria ler um texto com vocês, não do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento, um salmo, que é muito conhecido nosso, mas que eu queria tirar algumas lições que são muito práticas para a nossa vida e para essa nossa reflexão. Temos vivido comunhão da parte do Espírito? E a segunda pergunta que eu tenho para fazer para você é: como a sua vida tem contribuído para essa comunhão? Não estou falando sobre os projetos da igreja, não estou falando sobre o que os líderes estão propondo, não estou falando sobre as ações pastorais, eu estou falando sobre a sua vida. Como a sua vida nessa igreja ou na sua igreja tem contribuído para que haja uma união que promova outras uniões, para uma comunhão que promova a recepção, o recebimento de outras vidas, me colocando como um paradigma dessa união. Quero ler com você o Salmo 133. Você pode abrir comigo, por gentileza. Eu quero pedir para que você abra e deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler o Salmo todo e depois quero comentar algumas coisas a respeito desse texto. Bom, o Salmo começa lá como, possivelmente na sua Bíblia, aí tem cântico de peregrinação. Aqui nós temos duas possibilidades. Uma é que esse salmo tenha sido usado pelo povo de Israel quando iam anualmente, quando se deslocavam anualmente para Jerusalém para participar de suas festividades. Então, o povo de Israel, espalhado por várias cidades, retornava a Jerusalém para se encontrar como povo ali. E nesse caminhar, nessa subida para Jerusalém, eles iam entoando canções. E essas canções, elas tinham o significado de reproduzir não somente o sentimento, a alegria do canto, mas tinham também a função de relembrar valores preciosos para a comunidade judaica. Você pode lembrar que desde o início, lá na formação do povo de Israel, principalmente ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a ordem de Deus para as famílias ali é que ensinassem as outras gerações, é que tivessem uma métrica de ensino, e que a verdade de Deus ali, aqueles paradigmas de Deus, fossem perpassados, fossem inculcados na mentalidade do povo, e por isso passando de geração em geração. Existem ali expressões muito contundentes sobre fixar na mentalidade de toda a comunidade, dos mais velhos aos mais novos, as verdades de Deus. E por isso eles usavam de diversas formas. A pedagogia judaica, ela é muito impressionante, a organização de ensino judaica, ela é muito importante, e a música fazia parte dessa organização, as poesias faziam parte dessa organização. Então eles estão caminhando de diversas cidades, cantando, lembrando os feitos do Senhor, lembrando suas promessas, lembrando quem Deus é, lembrando de alguns feitos e lembrando de valores importantes de Israel. Então, o que nós estamos contemplando aqui, e os Salmos, o livro de Salmos, ele faz parte de um compêndio chamado de livros de sabedoria. Então, muito além de um livro poético, de um inário, aqui os sábios estão expressando os valores mais caros para a comunidade judaica. E eles estão vindo de diversos lugares ali e encontrando com uma das sabedorias do povo judeu. Aqui Davi está escrevendo sobre algo que é muito caro, um valor, uma métrica de vida, algo que compunha quem os judeus são. E é por isso que trato como virtude. Virtude é aquilo que compõe, constrói quem somos. As nossas virtudes traduzem quem nós somos. Você é o conjunto, expressa o conjunto de virtudes e valores
que estão aí gravados no seu coração e na sua mente. A forma que você reage a determinadas experiências, a forma que você aprova ou desaprova as coisas, o filtro disso se chama virtudes. E por isso, aqui, o povo está sendo mais uma vez lembrado e ensinado sobre um dos valores mais caros para uma comunidade de fé e para uma comunidade como povo de Deus. Uma outra possibilidade é que esse fizesse parte ali dos cânticos entoados no Templo de Salomão, possivelmente também as duas caminhando ao mesmo tempo. Pois bem, vamos ao texto. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Que Deus fale ao nosso coração a partir da sua palavra. O salmista está montando aqui uma imagem pequena, mas muito valiosa para nós. O salmista está chamando a nossa atenção de duas formas aqui nesse primeiro verso. Ele faz um anúncio e depois cria duas imagens para ilustrar esse grande anúncio. Primeiro existe o ensinamento. É bom e agradável que os irmãos vivam em união. E depois duas imagens muito importantes para o povo de Israel são montadas. Aqui o salmista explora duas áreas diferentes. Primeiro, como é bom. O salmista vê a união como um paradigma ético. É bom, é uma qualidade. É bom que nós estejamos juntos, é bom que nós andemos unidos, é bom que a gente expresse a nossa dependência do outro, é bom que a gente expresse o nosso desejo de contribuir com o outro. Então é bom que a gente fique junto, é bom que a gente se entenda não sozinhos, é bom. Então, diferente daquilo que Deus fala lá no início, em Gênesis, não é bom que o homem ande só. O seu paralelo antônimo é bom que andemos unidos. É bom que a gente pertença a alguém. É importante para a nossa vida. É bom quando a gente vê que existem trabalhos feitos aqui com diversas mãos. É bom. É valoroso para a comunidade. E muito propriamente no nosso tempo, em tempos de muitas violências, em tempos de muitas separações. E se a gente for olhar, os paradigmas da nossa sociedade são inversamente proporcionais ao que o salmista está falando. Hoje, no último censo, nos últimos dados dos cartórios do Brasil, mais divórcios do que casamentos. Nós andamos numa cidade em que existe guerra territorial. As pessoas não podem andar unidas. Você vai visitar aqui alguns bairros ao redor e aí o pessoal fala assim, ó, depois daquela rua ali não vai não, porque é de outro. A gente entra nas redes sociais e as pessoas estão se digladiando por opinião. Que se a gente não aceita nem a opinião do outro, imagine a presença. E é por isso que eu digo que parece óbvio a gente ler o texto, como é bom que os irmãos vivem unidos, mas não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente vê a cidade comunicar para a gente. A cidade comunica para a gente que é melhor que a gente viva cada um no seu mundo. O que a gente está se acostumando a viver, irmãos, nós estamos nos acostumando a viver exatamente o que Deus olha em Gênesis e vê que não é bom. Você cada dia mais acha que é bom que você não receba da opinião de ninguém. Você cada dia mais acha que você deve se cercar de pessoas que têm a mesma opinião que você. Você cada dia mais acha que a sua vida é intocável e que, na verdade, você está com tantos problemas que você vai se esforçar para acabar e estancar com os seus problemas e depois sim você vai servir a igreja, você vai servir o próximo. Porque você não acha óbvio que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A vida humana está nos levando a retornar para Gênesis antes de Deus intervir, falando que era bom, que não era bom que o homem andasse só.
Nós estamos nos ensimesmando. Nós estamos nos tornando uma lagoa dentro de nós mesmos e vivendo a vida para a gente. E a vida vai se tornando cada vez mais uma canseira, porque a gente está o tempo inteiro tentando sair dos nossos buracos existenciais, das nossas dificuldades pessoais, sem conseguir olhar um pouco para fora e sem ver que a nossa vida é útil para o outro. E quando o texto bíblico está falando é bom que os irmãos vivam unidos, não ache isso óbvio. Não corra de primeira do texto. Olha para o texto de novo. E olha para a sua vida. E olha para a cidade. Olha ao redor como nós não estamos achando isso bom. Como nós nos esforçamos cada vez mais para ficar no nosso canto. Como nós achamos cada vez bom. Quando acaba o culto a gente corre para casa e, nossa, agora eu posso tocar a minha vida. Nós não estamos achando um valor ético, um valor existencial, um valor dessa bondade da vida, dessa realidade da vida. O que é bom na vida? Não é você chegar em casa hoje, é a gente estar unido. A imagem que o salmista traz para um povo que está se deslocando, está fazendo longas caminhadas, e pode estar falando assim, nossa, para que eu estou caminhando nesse sol quente aqui? Carregando essa mochila, o filho está chorando, está com calo no pé, está com frieira no pé, o marido está brigando com a esposa, que não quer mais carregar a bolsa da esposa. E eles estão naquela caminhada ali, indo para Jerusalém, e aí vem o sábio e diz, isso é bom, porque vocês estão caminhando direto para a união. Vocês estão caminhando para o ajuntamento do povo. Vocês estão caminhando para onde a vida faz sentido. Isso aqui, você ter acordado cedo, colocado sua roupa e saído de casa e priorizado estar aqui pela manhã, isso aqui é quando a vida faz sentido. Quando a gente está em casa sozinho, a gente toca o nosso barco, a gente faz as nossas coisas, mas aqui o nosso coração se aquece de novo. Aqui há um sentimento de complemento da vida, sabe? De quando a vida faz sentido. Isso aqui não é o peso da tua história. Isso aqui não é o peso do teu domingo. Isso aqui não é só um dever religioso. Isso aqui é quando as coisas começam a fazer sentido para a gente. E a gente se abraça, e a gente convive, e a gente tem as nossas brigas, a gente tem os nossos perdões. E a gente vai vivendo a vida juntos. É bom que o povo viva unido. Você tem achado bom que o povo viva unido? Você tem andado como isso aqui, como algo, um dos prazeres da sua vida? E aí o salmista, para complementar essa ideia do bom, ele usa uma outra expressão que é agradável. Ele diz, olha, é agradável, é belo, não é só bom porque complementa a vida, porque é de uma forma prática interessante, é favorável para todo mundo que hajam pares e hajam mãos que se ajudem, mas é bonito, porque se nós vivemos numa sociedade que valoriza a briga e a dissensão, se nós vivemos numa sociedade que, na verdade, está cada vez mais apontando armas uns para os outros, está subindo seus muros de proteção nas relações, quando as pessoas veem a comunidade de fé, quando as pessoas veem gente de várias culturas, gente de várias realidades, várias classes sociais, de vários entendimentos da vida, quando nós vemos a gente unido, isso aqui é como uma floresta no meio do deserto, gente. A igreja reunida, junta, é como um manancial no meio de um deserto. Nós nos mantemos unidos, sabendo que temos opiniões diferentes, sabendo que temos visões diferentes da vida, mas nos unimos porque existe um Deus que nos amou e derramou seu Espírito sobre nós, e nos capacitou a amar, nos capacitou a unir esforços, nos capacitou a ter uma visão e uma missão juntos. Isso aqui é uma floresta de rosas. A cidade petrificada, a cidade em ruínas, e a gente oxigenando o mundo. O salmista está dizendo, olha, quando vocês se unem de verdade, não com essa união melindrada, não com essa esfera de amizade relacional muito óbvia das particularidades, mas com essa unidade do Espírito, com essa capacidade de afluir em outras relações. Gente, isso oxigena a vida. Isso faz as pessoas respirarem com esperança. Isso faz as pessoas verem que, olha,
Existe possibilidade de relações verdadeiras, existe possibilidade de gente que ama de verdade, no meio de tanta violência, no meio de tanto egoísmo, no meio de tanta ganância, no meio de tanta busca por si, existe gente que está buscando pelo outro. É isso que o salmista está expressando para a gente, e é isso que o texto de Atos expressa para a gente. Olha, existia ali no Império Romano um povo que é escravizado, o povo judeu. Um povo que é aplacado pelo Império Romano, que paga altos impostos, que tem subempregos, que vive numa realidade muito difícil, que não tem posses. Mas que quando desce o Espírito sobre eles, eles são capazes de se unir e ver que mesmo o pouco que tinham era comunitário. E eles, nessa ação comunitária, nessa união que era promovida pelo Espírito, existia uma beleza e por isso eles ganhavam a simpatia dos outros e Deus acrescentava a eles a cada dia os que iam sendo salvos. Porque era a partir daquela comunidade de fé, não do alto império, não do clero judaico, não das esferas religiosas, mas a partir de uma união simples feita do Espírito, que as pessoas viam simpatia. E simpatia para mim tem a ver com um lugar para respirar, sabe? As pessoas viam que ali tinha uma presença e uma oportunidade diferente de vida. Eu quero dizer para você que está conosco nessa manhã, que talvez não faça parte de uma comunidade de fé, que isso aqui é uma oportunidade de vida para você. Nós estamos aqui, temos opiniões políticas diferentes, temos opiniões de times diferentes, apesar de só haver um time da Cruz. Temos culturas diferentes, estados diferentes. Entenderam o recado, né? Só um parênteses, foguete não tem ré. Começamos, hein? Aqui temos uma diversidade tremenda. Diversidade de idades. Mas nós temos uma missão só, que é fazer você saber que Deus ama você. Fazer você conhecer Jesus que me salvou e salvou esse povo aqui. E salvou sua vida também. Ser uma expressão do amor de Jesus para a sua vida. E te acolher assim. E de uma forma muito prática, o que eu queria dizer é... Eu ouvi algo e aí quero trazer aqui... Eu ouvi algo da Márcia numa reunião que nós fizemos com as coordenadorias da igreja e a liderança da nova geração. Algo que eu achei muito bonito, que o trabalho da equipe de apoio aos cultos, o trabalho da equipe de acolhimento, não é só receber aqui com um abraço e com um aperto de mão e uma lembrancinha. Isso é muito pouco. O trabalho deles é fazer com que você que está chegando se integre no corpo de Cristo. Faça parte. Então, nosso objetivo final como igreja não é que você tenha vindo aqui e gostado das músicas, da mensagem, do ambiente, e tenha sido legal, uma experiência. Porque o nosso grande objetivo é que você se integre com a gente, que você una forças com a gente, e que você faça parte da nossa vida. Que você seja um problema para a gente, porque você vai ser um problema para a gente. Mas que, de alguma forma, a gente seja a solução para a tua vida. E que, de alguma forma, você seja a solução para a gente também. Porque todo mundo que chega no povo de Deus é um problema, sabia? Eu sou um problema para vocês. Não tem como. Sou falho. Não sou perfeito. Então, nas relações eclesiásticas, nós assumimos, e isso acontece nas relações maritais, isso acontece nas relações filiais, a gente quer ter filho, o filho se torna um problema. Mas é uma baita solução para o nosso coração também, né? O filho tira a gente do centro do universo e dá a gente um outro motivo de viver, dá a gente uma outra possibilidade de doação. Quando a gente casa também, a gente está lá vivendo a nossa vida, na nossa métrica, no nosso ritmo, e outro vira um problema para a gente. Tomara que a Dani não esteja assistindo em casa. Mas vira uma baita solução para a gente também. Nosso coração é quebrantado, a gente tem uma outra visão da vida, a gente tem outros motivos para existir. E na igreja é a mesma coisa. As pessoas são um problema para a gente, com o seu jeito, com uma opinião, com uma ausência, com uma decepção, com uma frustração. Mas certamente elas são também uma solução. A gente ouviu no domingo passado o musical Amado Timóteo, e esse ilustrar da vida de Paulo e João Marcos é essa. João Marcos foi um problema na primeira viagem para Paulo. Problema. Olha, não quero mais João Marcos no meu barco. Sorte de João Marcos, ele parou de naufragar, pelo menos.
Mas no final da vida de Paulo, traga-me João Marcos, porque ele me é útil. Porque nesse fluir da relação, nós somos úteis e somos problemas. Nós trazemos soluções e trazemos às vezes as dificuldades. E essa união que é boa e agradável faz com que esse fluxo de soluções e problemas seja a nossa vida cotidiana e seja a forma de Deus agir no mundo. O que nós não podemos é enfatizar os problemas em detrimento daquilo que é bom. E aqui na escala de valores que o sábio está trazendo para a comunidade judaica, obviamente ele está frisando isso. Ele está elencando uma hierarquia de valores, porque nas nossas virtudes precisa existir uma hierarquia de valores. E o que ele está dizendo e ele está reafirmando, ele está trazendo no superlativo, como é bom e agradável. Superlativo hebraico. É excelente, é inegociável que os irmãos vivam em união. Então sabe o que é negociável às vezes? É negociável a minha paz. A minha paz às vezes é negociável. É negociável, porque se eu não aprender a negociar a minha paz, às vezes eu não volto para a relação. A gente é perturbado por dentro pelas relações. A gente é impactado pelas debilidades do outro. A gente é impactado pelas nossas debilidades. Mas por ser inegociável e eu ver na minha vida como excelente que os irmãos vivam em união, eu não me aparto do corpo. Eu vou lá e eu vou entender que Jesus diz, olha, vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo quer pintar relações perfeitas. E quer que você viva as relações perfeitas. Você só fica na sua bolha. Só fica com quem vota no seu candidato, só fica com quem torce para o seu time, só fica com quem nasceu no seu estado, só fica com quem tem a sua denominação, só fica ali na sua bolha. Mas o que o texto bíblico diz para a gente é que nessa diversidade, numa união real do Espírito Santo, nós somos capazes sim de, às vezes, ter a nossa paz perturbada. E é por isso que ele monta duas imagens que são muito importantes para o povo de Israel. Ele vai comparar a união, ele poderia comparar ali os feitos de Moisés, ele poderia comparar o Mar Vermelho se abrir, ele poderia comparar a conquista da Terra Prometida, mas ele está falando sobre a união do povo. E sobre a união do povo, ele compara a união do povo com o sumo sacerdote sendo ungido. O órgão máximo da religião judaica. A pessoa essencial para que existisse sacrifício e perdão de pecados. O único que entrava no santuário de Deus, uma vez ao ano. Ele fala que a união é semelhante a esse óleo derramado. É algo imprescindível para a existência de uma comunidade. É algo inegociável, como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, sobre essa linhagem sacerdotal, e escorre pela sua cabeça, pela sua barba, e chega na gola do seu manto. A união é como essa presença de Deus, única, inegociável, rara, difícil de acontecer, mas que acontece pela graça de Jesus. Esse óleo que era o simbolismo ali na vida de Arão, é a presença do Espírito em nós. Então, querido, se você de alguma forma se apartou ou se aparta porque tem dificuldade relacional, porque a sua paz foi perturbada, porque você foi ferido, e foi mesmo, tá? E foi mesmo, não estamos passando pano em ninguém não. Foi ferido sim, foi injusto sim. É difícil sim. Mas quem te capacita a permanecer e quem te capacita a continuar, quem te capacita a perdoar é o Espírito de Deus. E é por isso que não pode ser uma união óbvia, tem que ser uma união do Espírito. Não pode ser algo feito somente pela gente, não pode ser garantido só pela minha decisão. Não, eu sei que é certo estar na igreja e eu vou lá todo domingo. Precisa ser por esse toque do Espírito, que vai falando para você que foi ferido, que foi deixado de lado, que foi abandonado, que foi injustiçado, vai falando para você, olha, isso aconteceu mesmo, mas olha, é bom que eu faça em você um povo unido. E a segunda imagem que o salmista narra aqui é sobre o orvalho do Monte Hermon.
Um monte muito alto, e por ser muito alto, ele acumulava uma quantidade de orvalho, de líquido nas suas plantas, nas suas florestas, que diz a cultura hebraica, a tradição hebraica, que essa água descia pelos seus vales, descia ali pelas suas montanhas, e ia formando riachos, e ia irrigando outros lugares, ia irrigando o deserto. E ele diz que a união é como esse orvalho, que é capaz de, quando valorizada, de quando vivida como verdade existencial, de quando vivida na unção do Espírito, de quando vivida como realidade espiritual, ela é capaz de ir irrigando outros desertos. Porque às vezes a sua vontade de desistir é, vamos lá, e a gente abre outra igreja, a gente faz algo... Deus te mandar, vai lá. Quem sou eu para te impedir? Mas às vezes a sua insistência em perdoar vai irrigar muitos outros desertos. Às vezes a sua insistência em dizer não, é bom e agradável que a gente viva em união. É algo inegociável para mim. Você encontrar com gente ferida, porque eu tenho certeza que você tem amigos feridos pela igreja. E você ouvir aquelas reclamações, decepções, você fala assim, é verdade, irmão, é muito difícil. Mas é bom que a gente viva unido, né? A gente produz tanta coisa boa. Existe tanta coisa que só existe por conta da união da igreja. Isso aqui só está existindo, irmãos, porque nós estamos unidos e nós ofertamos, dizimamos, servimos. As coordenadorias só existem, só abençoam, só trabalham porque nós unidos dizimamos, ofertamos, chegamos juntos, trabalhamos juntos. Tudo só existe porque nós estamos unidos, irmãos. E unidos por esse Deus que nos amou e se entregou por nós. Eu queria te convidar nessa manhã a abaixar os seus muros de novo. A desligar o piloto automático. E a ouvir de Deus hoje. Meu filho e minha filha, é bom que você viva unido com o meu povo. É bom que você pertença ao meu povo. Não pelas suas forças, mas que você sinta esse meu toque. Eu te dei para essa comunidade para benefício comum. Sabia que a sua vida é um presente de Deus para mim? Sabia que Deus te enviou para essa comunidade de fé para me abençoar? É isso que o texto de 1 Coríntios 12 fala para a gente, olha. E Deus derrama os seus dons, os seus presentes para cada um, para benefício da comunidade. Você é um presente. Você é um presente para essa comunidade. Eu sei que a gente vai se acostumando nessa relação de consumo que a gente vive hoje, a procurar lugares que nos abençoam. Mas talvez se você virar essa chave e começar a falar assim, como posso abençoar? Como posso contribuir para a união? Você vai ter uma percepção muito diferente da unidade da igreja. Você vai ter uma percepção muito diferente do trabalho da igreja. Você vai ter uma percepção muito diferente das relações da igreja. Porque a gente sai de uma vida passiva e vai para uma vida ativa. E a gente vai vendo na atividade do corpo de Deus, a gente vai vendo na execução do povo de Deus, as dificuldades, o perdão, como Deus vai somando pessoas, como Deus vai unindo vidas e como Deus vai dando presentes para a gente. Agora, isso não acontece se a gente ficar lá da plateia esperando alguma coisa acontecer. Isso não acontece quando a gente não se move com o povo de Deus. Isso não acontece quando a gente entra no nosso casulo e não se permite ser tocado por outras pessoas e tocar outras pessoas. Eu creio que esse seja um tempo em que, individualmente, nós precisamos reforçar isso dentro do nosso coração. Sim, Senhor, é bom e agradável. É bonito quando eu me vejo no meio do povo de Deus. É bonito quando eu me vejo no meio das relações. É bonito quando eu estou lá me relacionando. É bonito quando a gente abraça outras pessoas. É legal e é importante. É prazeroso e é bom. É prazeroso e é o certo a se fazer estar unido com o povo de Deus. A minha oração pela nossa igreja e pelas igrejas representadas é que nós não vejamos esse texto como uma métrica para o domingo. É bom que a gente venha para o domingo da igreja. Não é isso que o texto está falando. É bom que haja esse senso de pertencimento à Igreja Batista Barão da Taquara. Você pertence a uma coletividade. Você não pertence a si mesmo. Você pertence a uma comunidade de fé porque você pertence ao Senhor. Portanto, a sua vida só tem valor e só tem significado quando você se vê no meio do povo de Deus e participando dele. E por isso, se de alguma forma, nessa manhã, você se sentir à parte, eu creio que Deus esteja te chamando a se envolver, a se abrir,
a se relacionar, a abraçar outras pessoas, a perdoar quem você precisa perdoar, a pedir perdão para quem você precisa pedir perdão e a permitir que o Espírito de Deus promova essa unidade no Espírito. Quero convidar você a fechar seus olhos agora. Eu quero ter a oportunidade de orar pela sua vida, de orar pela sua família. Nós estamos aqui diante desse Deus que faz com que a bênção da unidade transborde. Jesus diz que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos quando andássemos unidos, pelo nosso amor uns aos outros. O ministério de cuidado, ele não é pastoral. O ministério de cuidado no Novo Testamento é o ministério do uns aos outros. De uma forma que a igreja se cuida uma ovelha a outra. E o pastor vai ajudando essas ovelhas a se cuidarem. Vai de vez em quando chamando as ovelhas desgarradas. Vai trazendo elas para o pasto e vai fazendo com que haja uma harmonia entre as ovelhas. E é isso que eu acho que o pastor Jesus está fazendo hoje. Está na hora de você usar seus dons e talentos. Está na hora de você efetivamente abraçar pessoas para a sua vida. A gente não consegue chamar pessoas para Cristo se não chamarmos pessoas para a nossa vida. Se você é a Bíblia que alguém vai ler, se é a partir da sua vida que alguém vai conhecer a Jesus, você precisa chamar pessoas para a sua vida. E por isso, nessa manhã, você precisa quebrar as barreiras. Você precisa dizer sim, Senhor, eu quero estar em união com a igreja. E eu quero ser uma ponte de outras pessoas com a tua igreja. Sim, Senhor, eu não quero ser uma porta de saída das pessoas para a igreja, da igreja. Mas eu quero ser porta de entrada, eu quero ser porto seguro para as pessoas chegarem aqui.